Agradecimentos aos doadores do último vídeo: Cauã Santos, Eduardo Henrique, Matheus de Queiroz, Felipe Multini e João Gabriel. A vaga oferecia o triplo do valor habitual do mercado para um cuidador de idosos, com alojamento incluído de segunda a sexta-feira. O local era uma moradia isolada e murada, uma mansão, para falar o mínimo. Na entrevista de emprego, conheci os empregadores Gonçalo e Marta, um casal na casa dos 40 anos, impecavelmente vestidos, com um vocabulário polido e aquele tipo de olhar que os familiares de doentes terminais ou degenerativos costumam carregar. O meu pai, o Sr. Wilson, foi diagnosticado com uma forma extremamente agressiva de demência frontotemporal e Alzheimer em fase avançada, explicou Gonçalo, servindo-me um café na sala de estar espaçosa, decorada com móveis antigos e tapetes persas. A piora foi brutal nos últimos 6 meses. Ele já não nos reconhece. Na verdade, na cabeça dele, Marta e eu somos intrusos. Marta suspirou, tocando suavemente no braço do marido. É doloroso. Ele ficou paranoico. Tem surtos de agressividade, delírios persecutórios. Já tentou fugir de casa várias vezes de madrugada. Eu acenei, compreensivo. Como cuidador com 5 anos de experiência, aquela narrativa não era nova para mim. A demência é uma doença cruel. Ela rouba a identidade da pessoa e a substitui por medo e confusão. As acusações de roubo e as tentativas de fuga são os sintomas clássicos de um cérebro que está atrofiando. Gonçalo deslizou um prontuário médico grosso sobre a mesa de centro. Aqui estão os laudos do neurologista, a lista de medicação rigorosa e as diretrizes do psiquiatra. Nós precisamos de alguém que passe a noite aqui, que dê os remédios dele às 9 da noite em ponto e que garanta a segurança dele. Mas nós temos uma regra inegociável. Apertei a xícara de café. E qual é a regra? Às 10 da noite, o seu Wilson tem que estar no quarto e você tem que trancar a porta por fora e levar a chave com você. Franzi a testa. Trancar o paciente por fora era uma zona cinzenta na medicina, quase ilegal, dependendo do contexto. Trancá-lo? Isso pode ser um risco muito grande em caso de incêndio ou emergência médica, falei. Gonçalo manteve o olhar firme. As persianas das janelas do quarto dele são elétricas e estão travadas no painel central. O vidro é temperado. A casa tem alarmes de incêndio de última geração. Se você não trancar a porta, ele vai vagar pela casa de madrugada, pode cair da escada, ou pior, pode tentar atacar a gente enquanto dormimos ou atacar você. Na semana passada, ele pegou uma faca de carne na cozinha às 3 da madrugada. Nós só queremos que ele durma em segurança e que nós também possamos dormir, Gonçalo disse. Nós estamos pagando o triplo do seu salário normal para você assumir essa responsabilidade. Se ele chorar, se gritar no meio da noite, por favor, ignore. É a doença falando. Interagir durante os surtos também só piora a paranoia dele. Marta acrescentou com a voz embargada. Olhei para os números no contrato impresso em cima da mesa. O valor resolveria a minha vida inteira num ano. Eu tinha os relatórios médicos assinados ali na minha frente. Peguei a caneta e assinei. Nas primeiras 2 semanas, a rotina foi monótona. Seu Wilson era um homem magro, de cabelos brancos ralos e olhos fundos que pareciam sempre embaçados pela carga pesada de medicação. Ele passava o dia numa poltrona, olhando para o vazio ou murmurando frases desconexas. Gonçalo e Marta saíam cedo para trabalhar na capital e voltavam no final da tarde. Eram muito educados comigo, traziam meu jantar, pagavam adiantado. Eram os patrões perfeitos. Às 9 da noite, eu preparava o coquetel de comprimidos, antipsicóticos, sedativos e estabilizadores de humor, todos prescritos no prontuário.
Seu Wilson engolia tudo com relutância, os olhos focados em mim. Às 10 da noite em ponto, o levava para o quarto no final do corredor, ajudava a deitar, apagava a luz e puxava a pesada porta de madeira maciça. E, quase invariavelmente, por volta da meia-noite, a demência dele despertava. As batidas na porta começavam fracas. Depois, a coisa escalava para socos secos. Abram! A voz do velho, rouca e rasgada, era abafada contra a porta. Abram essa porta! Eu sei que vocês estão aí! No meu quarto, eu colocava os fones de ouvido, seguindo o protocolo, ignorando os delírios. Uma noite, as batidas foram muito mais violentas. Levantei da cama e me aproximei da porta do quarto dele no corredor. Fiquei ali parado, de meias, escutando a agonia do outro lado. Eles não são a minha família! Gritou seu Wilson. Eu não sei quem eles são. Eles entraram na minha casa. Por favor, garoto. Você parece ter um coração bom. Me salva. Seu Wilson, vai dormir. É o seu filho e a sua nora. Eu disse através da porta, mantendo o tom profissional, calmo, mas firme. O senhor está confuso por causa da doença. Vai passar. Eu não tenho filho nenhum chamado Gonçalo. O grito dele foi um guincho de desespero animal. Eu só tenho a Catarina. Onde está a minha Catarina? O que foi que eles fizeram com a minha filha? Senti um nó na garganta. As alucinações de identidade são devastadoras. A mente do doente apaga os filhos reais e inventa outros, ou se convence de que os familiares são impostores. Suspirei, me afastei da porta e voltei para a cama. No dia seguinte, relatei o episódio para Marta, que chorou discretamente no café da manhã, lamentando que o sogro já nem lembrava do nome do próprio filho. Foi na quarta semana que tudo foi piorando. Era uma sexta-feira chuvosa. Gonçalo e Marta tinham ido a um jantar de negócios e iam passar a noite num hotel em São Paulo para não pegar a estrada com neblina, me deixando sozinho com o seu Wilson. Às 9 da noite, levei o copo de água e os comprimidos para o velho, que agora estava sentado na beira da cama. Quando entreguei a medicação na mão trêmula dele, um trovão estourou com uma violência absurda. Me assustei e o copinho de plástico escorregou da minha mão. Os comprimidos se espalharam pelo chão. Peço desculpa, seu Wilson, só um segundo. Murmurei, me ajoelhando para procurar as pequenas pílulas brancas e azuis. Enquanto eu tateava o chão, olhei para debaixo da cama. A lanterna do meu celular iluminou o espaço escuro. Havia algo preso na madeira da cama, colado com fita isolante preta. Um pequeno caderno de capa dura. Franzi a testa, estiquei o braço e puxei o objeto. O que é isso? Perguntei, me levantando. Seu Wilson, que até então parecia letárgico, olhou para o caderno na minha mão, como se lembrasse de algo. Subitamente, o embaçado nos olhos dele pareceu sumir. Sua expressão mudou de pura apatia para um terror, focado e consciente. Ele agarrou meu pulso com tanta força que eu não achava que um homem daquela idade possuía. Esconde isso! Ele sibilou, a voz num sussurro perfeitamente articulado, sem o arrastar de saliva típico da demência. Se eles virem isso na sua mão, eles vão matar nós dois. A lucidez do olhar dele me paralisou. Esconde, pelo amor de Deus! Suplicou ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Lê quando você estiver sozinho no seu quarto. Não me dá esses comprimidos, não hoje, por favor. Me deixa ter a minha cabeça limpa por uma noite. Finge que você me deu. Minha formação me dizia que os doentes psiquiátricos podem ter momentos de clareza assustadora e que são exímios manipuladores. Mas o instinto no meu estômago, o meu instinto gritou que algo estava profundamente, terrivelmente errado ali. Enfiei o caderno no bolso do meu jaleco, catei os comprimidos do chão, joguei tudo na privada do banheiro do quarto e dei a descarga.
Boa noite, seu Wilson, eu disse, a voz tremendo um pouco. Era a primeira vez na minha profissão que um paciente tinha me feito sentir daquele jeito. Saí, tranquei a porta por fora, como sempre, e caminhei pelo corredor longo e silencioso até o meu quarto. O som da chuva espancando as janelas era o único barulho na casa vazia. Sentei na cama, acendi o abajur e tirei o caderno preto do bolso. A capa estava suja de poeira. Abri na primeira página. Parecia um diário. As datas dos registros começavam há 8 meses. E o texto não era comum de um velho saudosista. Comecei a ler. 12 de outubro. Catarina contratou um novo motorista e faz tudo para ajudar a casa. Chama-se Gonçalo. Parece muito competente, mas o jeito que ele fica olhando para as obras de arte na minha sala me incomoda. 28 de outubro. Gonçalo trouxe a esposa dele, Marta, para ajudar com a faxina e a cozinha. Eu disse para a Catarina que não precisávamos de tanta gente, mas ela trabalha demais no escritório e acha que eu estou ficando fraco. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Catarina. Ele não tinha inventado o nome de uma filha num delírio. A Catarina aparentemente existia. E Gonçalo e Marta não eram o filho e a nora. Eram os funcionários. Virei as páginas freneticamente. A caligrafia começava a se alterar a partir de novembro, ficando mais irregular, com as letras rasgando o papel. 15 de novembro. Estou me sentindo tão tonto. Meu chá da tarde tem um gosto amargo. Catarina não atende o celular há 2 dias. Gonçalo disse que ela foi fazer uma viagem a trabalho para o exterior, mas a mala grande dela ainda está no armário, eu vi. 20 de novembro. Eles não me deixam sair. Gonçalo arrancou os fios dos telefones da parede, roubou meu celular. Quando tentei ir até o porão, Marta trancou a porta de vidro. Eles dizem para todo mundo que estou com demência precoce. Colocaram alguma coisa na minha comida. Não consigo manter os olhos abertos. Onde está minha Catarina? 12 de dezembro. Eles trouxeram papéis do cartório, me fizeram assinar. Eu não conseguia ler as letras, estavam dançando. Uma procuração de bens totais. Gonçalo disse que era para o meu bem. Ele bateu com uma chave de fenda de metal nos meus dedos até eu assinar. Dói tanto. Janeiro. Eles contrataram um guarda, um enfermeiro novo que passa a noite. O rapaz não sabe de nada. Eles usam ele como meu carcereiro. Gonçalo disse que se eu contar a verdade por enfermeiro, eles me mostram as fotos de onde Catarina está presa e podem acabar com ela de vez. Eu não posso falar. Eu tenho que tomar os comprimidos calado para eles não machucarem ela ainda mais. Eu não era um cuidador. Eu não estava tratando de um doente com Alzheimer. Gonçalo e Marta tinham invadido a vida daquele homem, dopado ele até a insanidade, forjado os diagnósticos cujos laudos eu tinha lido e roubado o controle dos bens. E para garantir que a farsa fosse perfeita e o álibi inquebrável, eles precisavam de alguém isento, de um profissional de saúde verdadeiro que inocentemente executasse a prisão. E a regra bizarra de trancar a porta por fora, não era para ele não cair da escada. Era porque eles sabiam que de madrugada o efeito da superdosagem podia falhar e ele podia tentar fugir ou quebrar uma janela para chamar a polícia. E se eu escutasse os gritos dele ou os pedidos de socorro, acharia sempre, garantidamente, que era apenas a demência agindo. Não consegui pensar em outra coisa além de o que eles fizeram com a filha dele. Mas eu precisava de provas ou pelo menos tirar ele de lá antes de fazer qualquer movimento que alertasse Marta e Gonçalo. E só Deus sabe nessa chuva quando a polícia iria vir. A prioridade era tirar ele de lá. Eu ia destrancar a porta, jogar o seu Wilson no meu carro, estourar o portão de ferro da garagem dando ré e ir direto para a delegacia mais próxima. Caminhei a passos rápidos até o quarto dele. A chave estava na minha mão.
Quando aproximei os dedos da fechadura, um estrondo vindo do andar de baixo me paralisou. O barulho da pesada porta da sala, abrindo e fechando com força. Passos no chão de mármore do saguão. Vozes. Eles não tinham ido dormir fora. O jantar e o hotel foram uma mentira. Aquele imbecil do enfermeiro já deve estar dormindo. A voz do Gonçalo soou abafada, mas clara, enquanto ele subia os primeiros degraus da escada de madeira. Fui no cofre do escritório. As transferências já caíram, limpamos a conta principal. Graças a Deus. A voz de Marta respondeu com um suspiro de alívio cruel. Eu já não suportava mais olhar para a cara daquele velho mijado. E o que a gente faz com o enfermeiro agora? Os passos de Gonçalo pararam no meio da escada. O seguro de vida do velho tem uma cláusula que não cobre caso ele se mate, sabe? Mas se rolar um acidente trágico, um incêndio, sei lá, essa casa cheia de madeira queima rápido, o velho morre trancado no quarto. E o cuidador? Bom, o cuidador foi um incompetente que estava dormindo com fone de ouvido e morreu asfixiado com a fumaça no quarto dele. Eles não apenas voltaram mais cedo, eles voltaram para queimar as pontas soltas. O golpe estava concluído, a herança inteira escoada através da procuração forçada. O seu Wilson e eu éramos agora os arquivos que precisavam ser deletados para terminar tudo com perfeição. Ouvi o barulho de líquido balançando num galão de plástico no andar de baixo. Gasolina. Eu não tinha como sair pela porta da frente, eles estavam no topo da escada. O meu quarto ficava no corredor principal. O quarto do seu Wilson ficava no final do corredor, com a tal janela bloqueada de vidro temperado que dava para os fundos. Não havia tempo para pensar. Destranquei a porta do quarto do idoso sem fazer barulho. Entrei num salto, fechei a porta e girei a chave por dentro de novo. O quarto estava escuro. Seu Wilson estava sentado na cama, alerta, os olhos já acostumados com a escuridão. Ele não tinha tomado o coquetel de comprimidos, o cérebro dele estava afiado. Eles voltaram, sussurrei, encostando as costas na porta de madeira. Eles vão botar fogo na casa com a gente dentro. O velho não chorou. Ele levantou lentamente. O Gonçalo guarda um revólver no cofre da garagem, sussurrou seu Wilson. A Catarina, minha filha, não está mais viva. Eles mentiram para me manter quieto. Eu escutei os dois rindo sobre como desovaram o corpo dela na semana passada. Eu não tenho mais nada a perder, garoto. Mas você tem. Ele apontou para a cadeira de madeira encostada na escrivaninha. O controle da persiana elétrica está cortado e o vidro é temperado. Mas o vidro temperado estoura se você concentrar a porrada num ponto só. Quebra o vidro, pula pro telhado da garagem lá embaixo, foge pro meio do mato. Eu não vou deixar o senhor aqui, respondi. O cheiro forte de gasolina começou a passar por debaixo da fresta da porta de madeira. Eu tenho 70 anos. Meus joelhos estão estourados pelas pancadas que ele me deu e eu ando arrastando a perna por causa dos remédios há meses. Rebateu ele com uma calma assustadora. Se você tentar me puxar por essa janela e me descer pelo telhado, eles alcançam a gente e matam nós dois. Quebra essa janela e vai embora. Do corredor lá fora, ouvimos a voz de Marta. Estava a 2 metros de distância de nós. Gonçalo, a porta do quarto do enfermeiro está aberta. Ele não está lá dentro. O silêncio esmagou o ambiente. O barulho do líquido sendo jogado no chão parou. Passos pesados caminharam rapidamente em direção à porta do seu Wilson. Gonçalo forçou a maçaneta, que eu tinha trancado por dentro. Enfermeiro! A voz do Gonçalo soou fria, sem aquele tom de antes. O que você está fazendo aí dentro? Sabe que é contra as regras da agência estar no quarto trancado com o paciente a essa hora, né? Quebra! Agora! Gritou seu Wilson a plenos pulmões, abandonando qualquer sussurro. Agarrei a cadeira de madeira com as 2 mãos, levantei acima da cabeça e, com toda a força do meu corpo, impulsionada pelo pânico e pela adrenalina, atirei ela contra a janela de vidro temperado.
O som do impacto foi ensurdecedor. O vidro não estilhaçou de primeira, criou aquela típica teia de areia branca gigantesca no centro. Atrás de nós, Gonçalo começou a chutar a porta de madeira com fúria de psicopata. A madeira maciça estalou junto às dobradiças. "Abre essa merda!" urrou ele, o som do cano de uma arma batendo contra a fechadura. Levantei a cadeira e bati de novo na janela, dessa vez cravando o canto do pé de madeira diretamente no centro rachado. O vidro cedeu, estourando numa chuva de 1000 pedaços brilhantes que caíram no telhado inclinado da garagem uns 3 metros abaixo de nós, se misturando com a tempestade que entrava varrendo o quarto. Subi no parapeito, o vento gelado da chuva chicoteando meu rosto. Olhei para trás, esticando a mão para o idoso. "Vem! Eu puxo o senhor!" Seu Wilson sorriu de forma triste e balançou a cabeça negativamente. Ele caminhou com dificuldade até a mesinha de cabeceira e pegou um isqueiro pesado de metal que estava guardado ali na gaveta, desde antes de transformarem ele num refém. A porta de madeira cedeu com um estrondo violento. A fechadura foi arrancada do batente no chute. Gonçalo invadiu o quarto com um revólver preto na mão direita, os olhos arregalados com a raiva de quem vê o plano perfeito desmoronando na linha de chegada. Marta estava logo atrás dele no corredor, muito pálida, segurando o galão de gasolina vazio na mão. O chão do corredor estava ensopado de combustível, o quarto inundado pelo cheiro de morte iminente. Gonçalo levantou a arma na minha direção, travando a mira em mim, enquanto eu me equilibrava na beira da janela. "Adeus, Gonçalo", disse o Sr. Wilson. E com um movimento firme e sem nenhuma hesitação, o velho girou a roda do isqueiro e jogou o metal aceso direto na poça de gasolina que escorria da porta para dentro do quarto. A explosão foi instantânea. Um muro de fogo alaranjado devorou o corredor e arremessou Gonçalo violentamente contra a parede, enquanto Marta soltava um grito, engolida pelas chamas que subiram pelas roupas dela encharcadas com respingos de combustível. A força do deslocamento de ar quente me jogou pelas costas para fora da janela. Caí desamparado no telhado da garagem, rolando sobre as telhas escorregadias e os cacos de vidro debaixo da tempestade, rasgando as minhas mãos e meus braços até conseguir frear a queda na calha de metal. Levantei o rosto, atordoado e sangrando. O segundo andar da mansão era agora uma fornalha rasgando a neblina. Os gritos de Marta ainda ecoavam acima do barulho da chuva e do incêndio, mas o seu Wilson não emitiu nenhum som. Ele trancou os sequestradores no próprio inferno que eles tinham construído. Desci do telhado mais baixo da garagem pulando para o quintal, caí no gramado enlameado e corri para a mata fechada. Não parei de correr. Vi luzes de polícia e bombeiros, provavelmente chamados por algum segurança da rua de baixo que viu o clarão. Eu nunca mais voltei para essa profissão. A perícia encontrou os 3 corpos carbonizados nos escombros, junto com a ossada da filha desaparecida, que eles tinham enterrado no Jardim dos Fundos meses antes. O delegado encerrou o inquérito como um acidente doméstico trágico, um idoso com demência profunda que brincou com fogo e causou uma fatalidade. Mas eu tenho o caderno preto de capa dura muito bem escondido na gaveta do meu apartamento, para me lembrar todos os dias da verdade que o resto do mundo nunca vai saber. A verdade de que nem tudo e nem todos são o que parecem ser. Até a próxima. Obrigado.